A Era dos Mártires, capítulo 5. Os primeiros conflitos com o Estado. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, verso 7. Introdução. Desde as origens, a fé cristã não foi algo fácil nem simples. O próprio Senhor, a quem os cristãos serviam, havia morrido na cruz, condenado como um malfeitor qualquer. Como já vimos mais tarde, Estevão sofreu destino semelhante, ao ser morto apedrejado depois de dar seu testemunho diante do conselho dos judeus. Algum tempo depois, o apóstolo Tiago era morto por ordem de Herodes. A partir de então, até nossos dias, sempre existiram pessoas colocadas em situações nas quais tiveram de selar o testemunho com seu sangue. Porém, nem sempre as razões e as condições da perseguição foram as mesmas. Já nos primeiros anos de vida da igreja, pôde-se ver certa evolução nesse sentido. A nova seita judaica. Os primeiros cristãos não criam que pertenciam a uma nova religião. Eles eram judeus e a principal diferença que os separava do restante do judaísmo era que criam que o Messias tinha vindo, enquanto os demais judeus ainda aguardavam o seu advento. Sua mensagem aos judeus não era, portanto, que tinham de deixar de ser judeus, mas ao contrário, agora a idade messiânica havia sido inaugurada e, dessa forma, deviam ser melhores judeus. De igual modo, a primeira pregação aos gentios não foi um convite para aceitar uma nova religião recém-criada, mas foi o convite de fazer-se participante das promessas feitas a Abraão e sua descendência. Convidar os gentios a se fazerem filhos de Abraão segundo a fé, já que não podiam ser segundo a carne. A razão para que esse convite fosse possível era que o judaísmo havia crido, desde os tempos dos profetas, que, com o advento do Messias, todas as nações seriam trazidas a Sião. Para aqueles cristãos, o judaísmo não era uma religião rival do cristianismo, mas a mesma religião, embora os que a seguissem não entendessem que as profecias já se haviam cumprido. Do ponto de vista dos judeus não cristãos, a situação era a mesma. O cristianismo não era uma nova religião, mas uma seita herética dentro do judaísmo. Já vimos que o judaísmo do século I não era uma unidade monolítica, mas que havia diversas seitas e opiniões. Portanto, ao aparecer o cristianismo, os judeus não o viam senão com mais uma seita. A conduta daqueles judeus em relação ao cristianismo pode ser compreendida se nos colocarmos em seu lugar e virmos o cristianismo a partir do seu ponto de vista, como uma nova heresia que ia de cidade em cidade, tentando os bons judeus a se tornarem hereges. Ademais, naquela época, e não sem fundamentos bíblicos, muitos judeus criam que a razão pela qual haviam perdido sua antiga independência e haviam sido reduzidos ao papel de súditos do império, era que o povo não havia sido suficientemente fiel à fé de seus antepassados. Portanto, o sentimento nacionalista e patriótico se exacerbava diante da possibilidade de que esses novos hereges pudessem uma vez mais provocar a ira de Deus sobre Israel. Por essas razões, em boa parte do Novo Testamento, os judeus perseguem os cristãos, que por sua vez encontram refúgio nas autoridades romanas. Isso se pode ver, por exemplo, quando alguns judeus em Corinto acusam Paulo diante do procônsul Gálio, dizendo que ele convencia os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. Gálio responde: se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão, eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. Atos 18, versos 14 e 15. Mais tarde, quando se produz um motim no templo, porque alguns acusam Paulo de haver introduzido um gentio no recinto sagrado, e os judeus tratam de matá-lo, são os oficiais romanos que salvam a vida do apóstolo. Logo, os romanos concordavam com os primeiros cristãos e com os judeus de que se tratava aqui de um conflito entre judeus. Sempre que não se produzisse um alvoroço excessivo, os romanos preferiam que os próprios judeus resolvessem essa classe de problemas. Contudo, quando o tumulto era demasiado, os romanos intervinham para restaurar a ordem e, às vezes, para castigar os culpados.
Um caso que ilustra essa situação é a expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Cláudio, por volta do ano 51. Atos 18, verso 2, menciona essa expulsão, ainda que sem explicar as razões. Mas o historiador romano Suetônio oferece um dado intrigante ao dizer que os judeus foram expulsos de Roma porque estavam causando distúrbios constantes por causa de Cresto. A maioria dos historiadores concorda que Cresto é o próprio Cristo, cujo nome teria sido mal escrito. Portanto, o que sucede em Roma parece ter sido que, como em tantos outros lugares, a pregação cristã causou tanta desordem entre os judeus que o imperador decidiu expulsar todos eles. Em Roma, nesses tempos, a disputa entre judeus e cristãos parecia ser uma questão interna dentro do judaísmo. Entretanto, à medida que o cristianismo foi se estendendo cada vez mais entre os gentios e a proporção de judeus dentro da igreja foi diminuindo, tanto cristãos como judeus e romanos foram estabelecendo distinções cada vez mais claras entre o judaísmo e o cristianismo. Há também certas indicações de que, em meio ao crescente sentimento nacionalista que levou os judeus a se rebelarem contra Roma e que culminou na destruição de Jerusalém, os cristãos, especialmente os gentios entre eles, trataram de mostrar claramente que eles não formavam parte desse movimento. O resultado de tudo isso foi que as autoridades romanas trataram pela primeira vez o cristianismo como uma religião à parte do judaísmo. Foi então que começou a história dos 2 séculos e meio de perseguições por parte do Império Romano. Nesse contexto, a perseguição sob Nero foi de enorme importância, não tanto por sua magnitude, mas por ter sido a primeira de uma larga série de crueldade sempre crescente. Mas antes de passar a discutir a perseguição sob Nero, devemos assinalar um fato que teve consequências fatídicas para as relações entre os cristãos e os judeus através dos séculos. Durante os primeiros anos do cristianismo, este existiu dentro do marco do judaísmo. Nessa situação, o judaísmo tratou de extirpá-lo, e disso há abundantes provas em Atos e em outros livros do Novo Testamento. Mas a partir de então, o judaísmo nunca mais esteve em posição de perseguir os cristãos, enquanto muitas vezes estes têm estado em posição de perseguir os judeus. Quando o cristianismo veio a ser a religião da maioria e os judeus se tornaram uma minoria dentro de toda uma sociedade que se chamava cristã, foram muitos cristãos que, levados pelo que se diz no Novo Testamento acerca da oposição dos judeus ao cristianismo, fomentaram o sentimento antijudaico, chegando até ao extremo das matanças de judeus. Portanto, é de suma importância que nos apercebamos de que aqueles judeus que perseguiram os cristãos do século I o fizeram crendo servir a Deus e que os cristãos que hoje tornam a situação ao reverso e praticam o antijudaísmo estão fazendo precisamente o mesmo que condenam naqueles judeus de outrora.